Esse é o mecanismo internacional e nacional de ataques à democracia. Você produz uma notícia com verniz de veracidade, olha, o eleitor vai dizer, mas é numa reunião, é do presidente no Palácio da Alvorada, com embaixadores. Você produz uma notícia fraudulenta com verniz de veracidade e você usa a sua máquina nas redes sociais para divulgar como se isso verdade fosse e atingir as suas finalidades eleitorais. Aqui, todos os elementos necessários para a caracterização do abuso do poder político e do uso indevido dos meios de comunicação, todos os elementos estão presentes. Eu quero encerrar aqui ressaltando e reafirmando novamente, e me parece, repito, o mais importante, que é inadmissível qualquer alegação de insegurança jurídica, de surpresa ou desconhecimento da ilicitude da conduta por parte do investigado. E saliento porque expressamente, além do próprio acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, nas AIGES e no recurso ordinário, no dia 28 de outubro de 2022, eu, no meu voto oral, alertei, como outros ministros fizeram, desse plenário, quais seriam as consequências de uma conduta dessa forma. À época, eu disse, a justiça eleitoral, como toda justiça, pode ser cega, mas não é tola. A justiça é cega, mas não é tola. Nós não podemos insistir à época, e continuo insistindo agora, nós não podemos criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu, todo mundo sabe o mecanismo utilizado para a obtenção de votos, só que todos escondem a cabeça embaixo da terra. Nós não podemos, disse eu à época e repito aqui, nós não podemos aqui confundir a neutralidade da justiça, o que tradicionalmente se configura com a frase a justiça é cega, com tolice. E repetir, a justiça eleitoral, como toda justiça, não é tola. É muito importante, salientei à época, que o julgamento criasse o precedente para impedir a disseminação do ódio, a disseminação da desinformação, da conspiração, do ataque à justiça eleitoral, a desinformação para enganar o eleitor, porque ao se enganar o eleitor, se atenta contra uma das garantias da democracia, que é a liberdade do voto. O eleitor, ele deve ter todo tipo de informação verdadeira para escolher os seus candidatos. Ele não pode ser bombardeado com notícias fraudulentas, com desinformação. E concluir, à época, a justiça aprendeu, a justiça fez a sua lição de casa. Essa justiça eleitoral se preparou. Nós já sabemos como são os mecanismos. Nós já sabemos agora quais as provas rápidas devem ser obtidas. E parabenizo o eminente ministro relator pelo detalhado trabalho realizado. E não vamos admitir, isso em voto, repito, do dia 28 de dezembro de 2021, e não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas a partir de financiamentos espúrios não declarados, a partir de interesses econômicos também não declarados. À época, pelo lapso temporal e pela falta das provas juntadas, o Tribunal Superior Eleitoral, que analisa os fatos juntados e as provas, o Tribunal Superior Eleitoral julgou improcedente a AIGE.
mas salientei que a Justiça Eleitoral aprendeu o modus operandi e que isso seria combatido nas eleições de 2022. E encerrei dizendo que se esse precedente, que era importantíssimo para a Justiça Eleitoral, fosse desrespeitado, se houvesse repetição no abuso do poder político, na desinformação, no uso indevido dos meios de comunicação, encerrei o voto dizendo: o registro será cassado, as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia e serão inelegíveis por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Não houve nenhuma alteração nos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e, lamentavelmente, não houve nenhuma alteração no procedimento do investigado. Gravidade, também com todo o respeito às posições em contrário, gravidade ímpar um presidente da República, candidato à reeleição, se utilizar desses mecanismos. Então, eu concluo acompanhando integralmente o eminente ministro relator e todos aqueles que o acompanharam para julgar parcialmente procedente a AIGE em relação ao primeiro investigado, nos termos exatos do voto do ministro relator, inclusive com as comunicações a serem feitas, e julgar improcedente em relação ao segundo investigado. É o voto e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, e indeferiu o requerimento de reabertura de instrução. Por maioria, não conheceu da prejudicial de redelimitação da demanda, nos termos do voto do relator, vencido nesse ponto o ministro Raul Araújo. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, determinou a comunicação imediata, nos termos do voto do relator, à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da publicação do acórdão, promova a devida anotação do histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. À Procuradoria-Geral da República para análise de eventuais providências na esfera penal. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E a mim, na condição de relator do STF, dos inquéritos 4878 e 4879, ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10477, para a ciência e providências que entenderem cabíveis nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Raul Araújo e Nunes Marques, vencidos, na verdade, parcialmente, em relação à condenação do primeiro investigado. Em relação ao segundo investigado, houve unanimidade.